Olá, estamos gravando uma série de vídeos sobre assédio moral no trabalho. Meu nome é Claudinei, sou advogado trabalhista, palestrante e estou levando essas informações para divulgar o conteúdo de assédio moral no trabalho. Recentemente, no ano de 2022, teve a publicação de uma lei, né, que é para melhorar as condições de trabalho das mulheres e que trouxe aí uma obrigatoriedade de se falar mais sobre o assédio moral no trabalho, né? Porque normalmente são mulheres que sofrem o assédio, infelizmente, né? E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre os atores do assédio moral. Quem são as pessoas que estão envolvidas no assédio moral? Talvez você se surpreenda com uma delas, que talvez você seja e não sabe. Tá? O assédio moral no trabalho é esse cerco que a pessoa sofre, esse abalo psicológico vindo de uma carga de trabalho que às vezes não corresponde à tarefa dela, às vezes o chefe está pressionando ela para fazer além da conta, cumprimento de meta excessiva, às vezes o chefe quer, ou um parceiro de trabalho, um companheiro, está cantando, né, insinuações, essas coisas assim caracterizam o assédio moral no trabalho. E eu tenho também, como é uma série de vídeos, né, no canal, um vídeo falando específico sobre condutas que geram assédio moral no trabalho e casos que a Justiça do Trabalho já condenou empresas nesse sentido e que você pode conferir, fica o card aqui em cima, você pode olhar melhor. Tá? Também tem um outro vídeo específico falando dos requisitos do assédio moral no trabalho, porque quando nós falamos desse assunto, nós falamos de indenização na Justiça do Trabalho, provas, e esses requisitos a gente tem que observar para fazer um pedido, para ganhar uma indenização na Justiça do Trabalho, para caracterizar realmente o assédio moral no trabalho. Então, você vai também achar um vídeo falando sobre provas, especificamente como conseguir e quais são as provas possíveis para você provar o assédio moral no trabalho. Os atores, então, que é o tema desse vídeo, quem são as pessoas? São quatro. Quatro envolvidos aí quando gera assédio moral no trabalho. Primeiro deles, o agressor. Alguém, né, que vai praticar o assédio moral. Quando se fala de assédio sexual, lá no Código Penal está caracterizado lá o assédio sexual para ser crime, condenar a pessoa, o superior hierárquico, se aproveitar dessa condição para conseguir vantagem sexual. Isso é penal, criminal. Tem que ser o superior para conseguir. Quando nós falamos de assédio moral, ele pode ser na vertical, o superior para o subordinado, descendente, pode ser na vertical ascendente, pode ser de subordinado para superior, pode ser na horizontal de colega para colega, independente a posição, o agressor, se ele é colega, se ele é superior, não tem diferença para caracterizar o assédio moral. O que interessa são as condutas que ele comete. O agressor, ele vem, a gente não vai entrar aqui muito a fundo na psicologia, mas o agressor é um sofredor junto com a vítima, infelizmente, que vai cometer atos, muitas vezes com medo de perder o próprio cargo, de perder a posição na empresa, com intenção de produção muito grande, e que muitas vezes nem vê que está cometendo o ato em si de assédio, acha que a sua gestão está correta, né? Isso falando quando o agressor ele cobra metas excessivas, quando ele pressiona para a produção, né? Quando nós falamos de um agressor que está assediando, às vezes até sexual, a pessoa para sair e tal, aí é um agressor que tem distúrbios, né? Ele não se toca, ele ultrapassa os limites, ele entra na intimidade da vítima exacerbadamente. No filme O Assédio Sexual, que mostra que é um caso real dos Estados Unidos, que mostra realmente as condutas, o assediador, ele se inscreveu na academia da vítima e participava junto com ela no mesmo horário. Ele ia na casa dela de noite, de madrugada, ele mandava recados, ele mandava flores a todo momento. Era um cerco, o assédio é um cerco e o agressor faz esse cerco, então ele pode ser, às vezes, até diagnosticado com algum transtorno, algum distúrbio psiquiátrico
que tem que ser visto, né? Esse é o agressor. A vítima, quem que é? A vítima muitas vezes não é aquela coitada. A vítima sofre e vira uma coitada, mas a vítima ela tem uma conexão com o agressor de uma simbiose. Nesse filme, O Assédio Sexual, a vítima era uma mulher bonita, recém-formada em engenharia, solteira, altamente produtiva, alegre, feliz, e ela virou então um objeto de cobiça do agressor. A vítima ela não é necessariamente uma pessoa que não está se dando bem. Normalmente é uma pessoa que talvez até está ameaçando o agressor. Ela está, às vezes, com possibilidade de tomar a vaga do agressor. E aí vem o agressor querendo derrubar ela, querendo que ela peça demissão, colocando ela para não fazer atividades, deixando ela de lado, boicotando mesa de trabalho, boicotando computador, fuçando nas coisas dela. E ela uma pessoa altamente produtiva. Então a vítima, ela às vezes tem alguma doença, alguma coisa, mas normalmente a vítima é uma pessoa altamente produtiva, uma pessoa que se destaca, né? E nas empresas, quando é cobrado muita meta, né, as vítimas acabam ficando aí, caindo numa dificuldade de produzir mais justamente pelo assédio. Às vezes no início estava todo mundo produzindo igual, vendedores, por exemplo, vendendo bem. De repente uma pessoa começa a vender menos e ela começa a ser agredida. E ela vai vender menos ainda, porque ela vai sofrer tudo isso, ela vai ficar com aquilo na cabeça, ela vai ter que pensar, além de pensar na venda, na produção, ela vai ter que ficar pensando, raciocinando. Isso acontece muito entre casais, entre pais e filhos. O bullying na escola é justamente isso, onde é escolhida uma vítima e essa vítima vai sofrendo e vai caindo a sua produção, até às vezes a ponto de pedir demissão, de ser demitida, né? Mas no início muitas vezes ela não é isso. E importante, quando a gente estuda também a teoria de grupos, né? Quando se forma grupos, agora você vai ter esse conhecimento, você vai olhar, no grupo que você convive, tem às vezes aquela pessoa que é diferente, que ela é tirada do sarro, mas ela não liga, né? Tem pessoas que é o porta-voz que vai falar, tem o líder do grupo, tem esses papéis de grupo. E o que é o problema do assédio moral? Tanto na escola, no trabalho, em casa. É quando é pegada uma vítima e só ela sofre. Ou um grupo de vítimas, às vezes é um grupo de vítima que sofre com aquele chefe, né? Eu comento muito que não é problema você tirar sarro de alguém ou fazer uma brincadeira com alguém, mas não pode ser só aquela pessoa, não pode ser aquela pessoa todo momento malhado, né? As homossexual, tem às vezes dificuldade porque começa a ser perseguido. Essa perseguição é assédio moral. Essa vítima, no início ela não tinha nada diferente, de repente ela começa a ficar arredia porque ela está sendo perseguida. Então nesse grupo, às vezes você é um gestor também, identificar isso, se está sendo direcionado às chantagens, às brincadeiras só para uma pessoa, essa pessoa está sofrendo um assédio. Fica muito esperto com isso. Essa vítima, que inicialmente era uma pessoa normal, ela começa a sofrer demais porque vem uma carga muito grande sobre ela. Então falamos do agressor, da vítima. Vamos falar agora da empresa. A empresa é um ator importante no assédio moral, porque ela, às vezes, ela faz uma gestão também por pressão. O assédio moral no trabalho estrutural é quando a empresa que assedia, a empresa que impõe coisas, né, o jeito de trabalhar, né? Então a empresa ela é um ator importantíssimo. Por quê? Porque legislativamente, legalmente, ela é obrigada a manter um ambiente de trabalho saudável. E ela vai ser condenada a pagar a indenização do assédio moral. Então ela é um ator importantíssimo em promover a saúde, prevenção de assédio moral no trabalho, prevenção de doenças, prevenção de acidente, né? Cuidar da segurança, saúde, higiene, rigidez das pessoas no ambiente de trabalho, é um ator importantíssimo nessa promoção de saúde, inclusive promove saúde pública quando cuida das pessoas que trabalham no seu ambiente de trabalho, ela vai ser condenada juridicamente, né, judicialmente, se ela não tomou as medidas necessárias que deveria tomar para cuidar do seu trabalhador. Então aí falamos da terceira atuação, que é a empresa, e vamos para o quarto, que talvez você nem
nem teria se tocado até agora, que são os espectadores do assédio. Aqueles que assistem, aqueles que deveriam ser testemunha depois na justiça do trabalho, não são. Aqueles que são chamados depois, o colega de trabalho sofre assédio, faz um processo, aí chama fulano, você lembra daquele dia ou aqueles dias, aquelas condutas de assédio, consegue, pode, vai de testemunha para mim, a pessoa fala, eu não vou porque eu tenho medo de perder o emprego, não sei o que, não quero me complicar. Esse é o espectador. E nós não podemos ficar omissos, né? A lei de 2022, ela criou uma obrigatoriedade de ter um canal de denúncia dentro da empresa para assédio moral, assédio sexual. Claro que isso em empresas grandes, mas é anônimo, tem que denunciar, né? Se você está vendo alguém sofrer assédio, denuncia. Então, os espectadores, eles são um papel importante. E no grupo, os espectadores são aqueles que não são a vítima, o agressor, né? E ficam ali só olhando, às vezes apontando o dedo, e muitas vezes falando mal da vítima que ela não está dando conta, aplaudindo, né, um ato de agressão. Então não seja omisso, não caia nessa besteira de aplaudir um ato de agressão. Se um colega seu está sendo agredido, está sendo rebaixado, se está o nome dele na lista de funcionário ruim, se ele está pagando algum mico, não se omita. Grave, filme, né? Você pode produzir prova para a pessoa depois se livrar disso. Ok? Se você ficou comigo até agora, curte, compartilha, vamos levar informação para todo mundo. Informação nos liberta. Muito obrigado.